O Congresso debate intensamente um novo projeto de lei de integridade eleitoral. Alguns o veem como essencial para a segurança das eleições, outros o consideram segregação moderna. Jim Crow. Veja o que você precisa saber sobre a Lei SAVE. Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Este episódio é patrocinado pela Incogni. Muitas empresas coletam seus dados pessoais, mas você talvez não saiba quantas. Dezenas, talvez centenas, a maioria desconhecida por você. E você não sabe como usam esses dados. A Incogni ajuda a evitar isso. Explico mais no final. Então, há muita conversa agora sobre o SAVE Act, um projeto de lei que tem como objetivo impedir que não cidadãos votem em eleições federais. O nome completo é Lei de Salvaguarda da Elegibilidade do Eleitor Americano. O que essa lei faz é exigir prova documental de cidadania dos Estados Unidos para poder se registrar para votar em eleições federais. Essa prova deve ser apresentada no momento do registro para votar. Exemplos de comprovação incluem passaporte, certidão de nascimento, documentos de naturalização ou outros. Além disso, os estados são obrigados a remover qualquer não cidadão de suas listas de eleitores caso recebam documentação ou informações verificadas de que o registrado não é cidadão dos RNUA. E, por fim, amplia processos judiciais e penalidades contra autoridades que registrarem pessoas para votar sem a comprovação exigida de cidadania. Entendeu tudo isso? O SAVE Act foca no momento do registro, como quando você muda de estado, se casa ou troca de nome, geralmente indo ao Detran ou prefeitura. Pegue sua nova identidade, marque a opção de registro para votar e pronto. Mas, sob o SAVE Act, quando você marcar essa caixa, também vai precisar apresentar seu passaporte, certidão de nascimento ou algo do tipo. Mas é aí que começam a surgir os problemas. Veja, muitos americanos simplesmente não têm esses documentos à mão. Segundo o Departamento de Estado, só 53% dos americanos possuem passaporte válido. No Mississippi, esse índice é de apenas 20%. Por que o Mississippi é simplesmente tão bonito? Por que você iria querer sair de lá, não é verdade? Eu só estou brincando, zoar o Mississippi já é coisa antiga. Agora tirar sarro de Minnesota, aí sim é onde está o verdadeiro lucro. Além da falta de passaportes, milhões de americanos também não possuem certidões de nascimento, o que pode causar problemas aos eleitores. Reflita, você sabe onde está a sua certidão de nascimento? Não é bom carregá-la no bolso. Talvez esteja em uma caixa no fundo do armário, na casa da sua mãe ou tenha se perdido no incêndio. Lembra do incêndio que você causou tentando fritar batatas no fogão? O Centro Brennan estima que mais de 9% dos americanos em idade de votar, ou seja, 21,3 milhões de pessoas, não têm comprovação de cidadania facilmente disponível. Cerca de 3,8 milhões de pessoas não possuem esses documentos. Agora, eu gostaria de pensar que o país que inventou a bomba atômica e colocou um homem na Lua seria capaz de providenciar a documentação para seus cidadãos sem muita dificuldade. Mas muitos não são tão otimistas. Veículos de esquerda estão afirmando que o SAVE Act afetaria desproporcionalmente mulheres casadas, estudantes universitários e minorias. O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, chegou a chamar o SAVE Act de Jim Crow 2.0, mas esse tipo de abordagem não parece ressoar com o público. Eleição. Leis de integridade eleitoral são populares no país e não é de se surpreender. Passamos por 4 anos do caso Russiagate e mais 4 anos daquilo, você sabe. As pessoas buscam garantia de eleições seguras, o que leva à questão da identificação do eleitor. Tem outro projeto de lei circulando chamado Lei Salve a América, que tem todas as mesmas coisas do projeto original Salve. Mas também exige que os eleitores apresentem um documento de identidade com foto no local de votação e parece ter conquistado o apoio de alguns dos pensadores políticos mais proeminentes do nosso tempo. Estou falando, é claro, de Nicki Minaj. Ela escreveu no X que os americanos nem deveriam estar debatendo sobre identificação de eleitor, acrescentando que eles estão realmente lutando para que as pessoas não apresentem identidade ao votar em seus líderes. Entendeu? Agora entendeu? Ponto feito. E ela não é a única. Eleitores de todas as raças apoiam exigir identificação para votar. Aqui está a CNN. Veja só, 85% dos brancos, 82% dos latinos e 76% dos negros americanos apoiam exigir documento com foto para votar. O principal é que a exigência de identificação para votar não é controversa aqui. Um documento com foto para votar não é controverso neste país, não é controverso entre os partidos e não é controverso entre as raças.
A maioria dos americanos concorda com Nicki Minaj que é necessário um documento com foto para votar. Então não é realmente uma questão de saber se o SAVE Act e projetos de lei como eles são populares ou não. A verdadeira questão é se isso é logisticamente possível. O SAVE Act orienta o Estado a remover não-cidadãos e ameaça com ações legais se isso não ocorrer. Bem, o problema é que os Estados Unidos não têm um banco de dados central que possa dizer de forma definitiva quem pode e quem não pode votar. Em vez disso, você tem 50 estados, cada um com sua própria lista de eleitores, e manter não-cidadãos fora dessas listas exigiria cruzar essas informações com sistemas como os departamentos de trânsito estaduais, a Administração da Seguridade Social ou o UCIS, nenhum dos quais fornece um registro completo e definitivo da cidadania de alguém. Você precisaria de algo como a Comissão Eleitoral da Índia, ou ECI. Não é um banco de dados de cidadania, mas sim uma autoridade eleitoral centralizada. O funcionamento é o seguinte: oficiais eleitorais verificam a elegibilidade do eleitor localmente com checagens presenciais e análise de documentos como certidões de nascimento ou registros escolares. Depois que uma pessoa é verificada como elegível e registrada localmente, ela é adicionada à lista eleitoral, que é mantida localmente, mas coordenada nacionalmente pela ECI. Mas como eu disse, nos Estados Unidos, esse tipo de infraestrutura eleitoral não existe sem algo como a ECI. A atualização das listas de eleitores sempre gera erros, agravados pelo medo de processos judiciais entre os funcionários locais. Bem, eles podem acabar sendo proativos demais e remover eleitores que, de outra forma, estariam qualificados. Isso pode explicar por que Trump fala em nacionalizar as eleições. Os republicanos deveriam dizer que querem assumir, que deveriam assumir a votação, os republicanos deveriam nacionalizar a votação. Acho que Trump se expressou mal. Nacionalizar regras de elegibilidade dos eleitores enfrenta limites constitucionais, pois o artigo 1º deixa isso principalmente aos estados e mudar a Constituição não vai acontecer. Caroline Leavitt oferece uma explicação sobre o que ele quis dizer. O que o presidente Trump quer dizer quando afirma que os republicanos deveriam nacionalizar a votação? Como isso seria na prática? O que o presidente estava... Se referia ao SAVE Act. Ah, entendi. Então o Trump não está dizendo que o governo federal deveria assumir o controle das eleições, mas sim que o governo federal deveria pressionar os estados a fazerem mais para aplicar as regras relacionadas à cidadania? Isso faz mais sentido, mas como eu disse, conseguir fazer isso vai ser bem complicado. A Lei SAVE estabelece várias regras, mas não fala nada sobre criar um sistema que realmente consiga lidar com toda a papelada. Talvez, se a Lei SAVE for aprovada, o Congresso seja pressionado a criar algum tipo de banco de dados para evitar o que com certeza vai ser um caos burocrático. Mas se não, talvez seja melhor ligar para sua mãe e perguntar se ela guardou sua certidão de nascimento em alguma caixa. O que você acha? A Lei SAVE é uma boa ideia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio o máximo que posso e este episódio é patrocinado pela Incogni. Uma vez, recebi uma mensagem da Amazon pedindo para eu fazer login e trocar minha senha. Era tão convincente que quase entrei usando o link falso deles. Eu estava a segundos de um desastre. Recebo esse tipo de golpe o tempo todo. Aposto que você também, já que sempre que faz algo online, várias empresas coletam e vendem seus dados pessoais para golpistas. Estou falando do seu nome, número de telefone, número do CPF, endereço residencial e muito mais. Ao me cadastrar no Incogni há 4 anos, descobri que dezenas de empresas possuíam meus dados privados sem minha permissão. Isso me assustou. Então, o que fiz? Tenho feito com que o maior número possível dessas empresas excluam meus dados dos sistemas delas. Eu fiz isso usando o Incogni, e você também pode fazer. O Incogni já removeu meus dados de 833 corretores de dados que coletaram minhas informações sem que eu precisasse fazer nada. Após o cadastro, o Incogni cuida de tudo. E agora você também pode ajudar sua família a remover os dados dela da internet com o novo plano Family Unlimited do Incogni e com o recurso de remoções personalizadas disponível nos planos Unlimited e Family Unlimited do Incogni. Se você encontrar um site de busca de pessoas que está divulgando suas informações, cole esse link no Incogni e os agentes do Incogni vão removê-lo para você. Então, adquira o Incogni e recupere seus próprios dados. Acesse incogni.com/uncovered e use o código UNCOVERED para ganhar 60% de desconto em um plano anual do Incogni.
Apague seus dados pessoais da internet com o Incogni, eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao America Uncovered.